Olá moçada, tudo bem? Então a gente vai iniciar hoje um novo assunto, só que assim, ele está completamente interligado ao assunto anterior, que são os produtos notáveis, tá? Quem compreendeu bem a ideia dos produtos notáveis, aquelas regras, entendeu a lógica, não terá muita dificuldade aqui, tá? Na verdade, isso aqui fica dividido em dois pedacinhos. Um primeiro pedacinho tem ligação com a propriedade distributiva, que a gente está cansado já de mexer com ela, e a outra parte está ligada com os produtos notáveis, ok? Mas é bem na parte dos produtos notáveis que vocês costumam ter algumas dúvidas e tudo mais. Provavelmente também eu vou dividir aqui em 2 ou 3 aulas, porque tem bastante coisa para a gente ver, tá? A gente usa bastante isso aqui também para resolver diversos tipos de equações e de problemas esse ano e no ano que vem e por aí vai, tá? Então, primeiramente, o que significa fatoração? O que é fatorar? Ó? Quando eu estou fatorando um número, por exemplo, se eu pegar lá 8, eu posso fatorar, fatorar é tipo aquele MMC que a gente passa a barrinha e vai dividindo por 2, depois por 3. Então 8, por exemplo, fatorado fica 2 ao cubo. O 12 fatorado fica 2 ao quadrado vezes 3. Então o que é fatorar? Fatorar é transformar em uma multiplicação. No caso de um número, geralmente parece para a gente decompõe em fatores primos, tá? Que a gente vai usar só números primos e tudo mais. Aqui no caso dos polinômios, fatorar significa eu pegar, então, imagina que eu tenho, sei lá, um trinômio e vou escrevê-lo na forma de uma multiplicação entre 2 ou mais polinômios. Vocês vão ver, e aí incluso os monômios. Vocês vão ver ao longo dos exemplos como a coisa funciona, tá? E aí, é o que eu acabei de falar lá, esse processo se dá com a utilização de técnicas de fatoração que consistem, em geral, na observação de produtos notáveis. E, gente, isso aqui a gente tem desde o mais bobo, até aquele tipo de exercício de fatoração que dá até dor de barriga, me dá até medo de olhar para a cara dele. Dá horror. Tem de tudo, tá? A gente vai focar no que é mais importante, no que é essencial, mas como de vez em quando vocês vão participar aí, né, ao longo dos anos de concurso de bolsa, de Olimpíada, de provas diversas aí, tem hora que dependendo da área que você for escolher, você vai esbarrar com uns pepinos, por assim dizer, alguns bem complicados. Tem hora que a gente precisa ter uma certa luz para resolver. Tá? No nosso caso, em geral, a gente vai aprender uma regrinha e vai aplicá-la, tá bom? Bom, a gente vai ver hoje aqui 3 casos, tá? O primeiro, que é um que aparece muito, chama fator comum em evidência. Por que esse nome? Fator, porque tem a ver com multiplicação. Comum, porque ele vai aparecer em todos os termos algébricos aqui do meu polinômio. E em evidência, porque eu vou dar destaque para ele, tá? Na verdade, esse é um nome bonito para o caminho contrário da distributiva. Então, a propriedade distributiva a gente vai, aqui a gente volta. Esse aqui é mais fácil mostrar e depois no final eu comentar o que eu fiz. Ó. Então, olha só a ideia. Quando eu analiso aqui AX mais AY, esse aqui é só um exemplo genérico, daqui a pouco a gente vai trabalhar com mais exemplos numéricos e literais aí. O A se repete, ele é comum. Ó. Ele está aqui e ele está no segundo. Ó. Tem um termo, aqui é outro termo. Ele participa dos dois termos. Eu vou colocar em evidência, vou dar destaque para ele. E aí eu vou fazer o seguinte. Na propriedade distributiva, eu multiplico. Aqui eu estou no caminho contrário, eu divido. Como assim divido? AX dividido por A, o que acontece? A dividido por A dá 1. A gente já viu isso. Ou dá A0. Não precisa colocar. Sobra o X. Depois, mais... AY dividido por A dividido por A dá 1, sobra o Y. Observe, se eu passar isso aqui para você e disser, aplica distributivo, ninguém vai errar, todo mundo vai fazer A vezes X mais A vezes Y. E vai chegar aqui. Eu estou fazendo um caminho de volta. Então, quando eu coloco o fator como em evidência, de uma certa maneira eu poderia guardar essa informação. Estou fazendo o caminho contrário, o caminho de volta, o retorno da propriedade distributiva. Tá ok? O segundo caso também vai ter a ver essa com a distributivinha simples e a segunda opção, que a gente já viu o segundo caso aqui, aquela distributiva um pouco mais complexa. Como que eu fico bom nisso aqui? Treinando, tá? Olhando aqui os exemplos, vocês vão sacar qual é a lógica, tá bom? Isso aqui é só o formato genérico, que depois no final, quando eu acabar isso, eu vou disponibilizar para vocês um resuminho dos produtos notáveis e da fatoração para vocês guardarem aí para usar esse ano e nos próximos, tá legal? E esse resuminho não é muito fácil de achar na internet, organizadinho, geralmente você acha tudo picotado. Eu vou compilar as informações num pacotinho só para vocês, tá legal? Muito bem. Então agora a gente vai fazer um monte disso aqui até pegar as manhas, ó.
Então, fatore, colocando os fatores comuns em evidência. Então, aqui já está indicando o caso, que é outra coisa que não costuma acontecer, não. Mas agora, no começo, eu estou indicando o caso para a gente, tá? Outro bem facinho. O que está em comum nos três caras? Não é o 10, ó. Eu tenho três termos, é um trinômio isso aqui. E o 10 participa de todos eles. Coloco o 10 em evidência. Ele vai lá fora multiplicando. E aí vou fazendo aquele esqueminha. 10x dividido por 10, x. 10y dividido por 10, y. 10z dividido por 10, z. Como que eu tenho certeza que eu acertei? Refaço a propriedade distributiva, pode ser mentalmente, e vejo se eu retorno ali. Tá? Mais um tranquilo. Quem está aqui? Ó, 7, 7, 7, 7. Agora é um polinômio, 4 termos. Todos têm o 7, então o 7 é o fator comum. Agora vamos fazer direto de preto, que já deu para entender a lógica, né? 7A dividido por 7 dá A. 7B dividido por 7 dá B. 7C dividido por 7 dá C. E 7 dividido por 7 dá 1. Na dúvida, refaça distributivo e você chega ali. Aqui agora eu não tenho número teoricamente, porque quando aparece assim é porque 1 e 1 mais 1. Não adianta colocar ele em evidência, porque o 1 na verdade ele está sempre participando da festa, ele sempre é um fator. Como ele é um elemento neutro, eu posso pôr onde eu quiser. Se eu quiser colocar 7 vezes 1 aqui, vai continuar funcionando. 10 vezes 1 vai continuar funcionando. Então não preciso me ligar muito no 1 não. Então o que está se repetindo na verdade? O x. Só que aqui é o problema. Agora, o que já mudou? Eu tenho x ao cubo, x quadrado e x elevado a 1. O fator comum em evidência, no fim das contas, eu não tinha falado disso ainda, nada mais é do que o MDC. Tá, mas a gente ainda não viu, ainda vai ver MDC e MMC com letra. O número vai dar para usar essa ideia daqui a pouco. A dica que a gente usa aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2x, né? Aqui eu tenho 1, como se fosse x vezes x vezes x, x vezes x e x vezes, sozinho, só ele uma vez, tá? Vezes 1. Toda vez que aparecer assim, a mesma letra se repetindo, eu sempre vou colocar em evidência de menor expoente. Tá? Por quê? Porque na hora que eu for fazer a divisão, igual eu fiz aqui, 7A dividido por 7, eu sempre divido, eu já falei sobre isso, maior expoente pelo menor, ou na pior das hipóteses, expoentes iguais. Então eu não posso colocar x3, que da hora que eu for dividir o x1 pelo x3, vai virar expoente negativo. Tá? Então, a regrinha que pode guardar. Quando a letra se repetir, eu sempre coloco de menor expoente. Então, vai ficar aqui, ó, x1. Não precisa colocar esse 1, mas eu estou pondo para destacar. E esse 1 em vermelhinho que coeficiente, esquece, não há a menor necessidade. Então, olha lá, x3 dividido por x1, x2. Menos x2 dividido por x1, x1. Menos. E x1 dividido por x1 daria x0. Mas na prática isso apareceria assim, ó. Coloca só o x, x3 por x, x2, x2 dividido por x dá x, não precisa colocar 1, e x dividido por x, uma coisa dividida por ela mesma, dá 1. Tá? Isso aqui seria a opção complexa, completinha, com todos os detalhes. Isso aqui é a versão prática. E é assim como está nesse segundo balãozinho que é interessante que a gente faça. Tá legal? Pode ficar tranquilo que vai ter mais um montinho aqui ainda. Ó. Esse aqui, para a gente testar a ideia do MDC do número. Aqui não repete letra, a minha questão que será número. Mas também não repete número, mas eu tenho um detalhe. Eu consigo achar um divisor comum de 6, 8 e 10. Eu não precisei fazer aqui, porque aqui só tinha 10 e aqui só tinha 7. E aqui, coeficiente 1. Mas aqui eu vou precisar fazer isso. Então, o MDC de 6, 8 e 2. Qual é o maior divisor possível desses três caras? É o 2, não é? Então, o 4, por exemplo, não serve, nesses dois serve, mas não serve aqui, ó, não dá para dividir 6 por 4 e dar resultado exato, não é? Exato não, perdão, dá um número natural, né, um número inteiro. Então é o 2, então eu coloco 2 em evidência. Aí faço 6 dividido por 2, 3. O x não tem letra aqui, só copio, ó, que nem a gente já estava fazendo ali, né? 8 dividido por 2, 4. 4 o quê? Y2. E 12 agora é negativo. 12 dividido por 2, 6. Ficou na dúvida se está correto? Faz a verificação, tá? Mentalmente você vai ver que você retorna na opção ali de cima. Aqui eu já tenho de tudo. A letra repetindo, o x e também o y. E além de tudo, números
que não se repete, mas que tem um MDC. Que não seja o 1, né? Porque o 1 sempre funciona. Bom, MDC de 30, 18 e 24. O maior número que eu consigo usar para dividir simultaneamente 30, 18 e 24 é o 6, certo? O 6 dá aqui, aqui, aqui. O 12 só dá nesse, por exemplo. O 10 só dá nesse. O 9 só dá nesse, tá? 6. Além do 6, vamos olhar as letras. Eu tenho x2, x1 e x2. Eu sempre coloco a letra de menor expoente, quando ela se repetir em todos os termos. Então é x1, esse cara aqui. Y, y2, y2. Eu sempre ponho de menor expoente, para conseguir fazer a divisão aqui. O difícil é achar esse cara. Daqui para frente não tem erro. Ó. 30 dividido por 6, 5. x2 dividido por x, x. Y dividido por y, tá y0 que dá 1. Então, desconsidera, tá? 18 dividido por 6, 3. X dividido por x, 1. y2 dividido por y, y. 24 dividido por 6, 4. x2 dividido por x dá x. y2 dividido por y dá y. Ficou na dúvida? Faz a verificação. Aqui, inclusive, acho que eu borrei. Deixa eu apagar aqui, porque de repente não está dando para enxergar o 4. Então aqui é 4. Mais um desse estilo que a gente acabou de ver. Ó. Primeiros números, 33, 22 e 11. Aqui fica relativamente fácil de ver que o MDC é, dos números que eu estou pensando aqui, é 11. A2, A4 e A2, o de menor expoente. B3, B3 e B3. Então é só B3 mesmo. C4, C2 e C2. Então é C2. Esse é o fator comum em evidência. 33 por 11, 3. A2 por A2, caiu fora. B3 por B3, caiu fora. Porque vai dar A0 e B0. A gente já viu isso dezenas de vezes esse ano. E C4 por C2, C2. 22 dividido por 11 dá 2. A4 dividido por A2, A2. B3 por B3 dá B0, caiu fora. C2 por C2 dá C0, caiu fora. Menos 11 dividido por 11, menos 1. A2 por A2 dá A0, que é 1. B3 por B3 dá B0, que é 1. C2 por C2 dá C0, que é 1. Então acaba aqui. Então aqui já está dando para ver por que é importante aprender a fazer divisão de polinômios e de monômios. Lá quando eu estou fazendo aquilo, eu estou treinando essa ideia do dividido e aquela ideia da divisão agora, eu estou usando aqui. Ó. Quando eu ponho um fator comum em evidência, eu tenho que dividir. Tá? Por isso que precisa aprender aquilo lá primeiro para depois chegar aqui. E agora eu tenho uma fração, quando não tem nada aqui é 1, né? Mas esse 1 não vai importar muito para a gente. Em cima, ó, M3, M6 e M9, menor expoente. E embaixo, qual é o MDC? Que em cima é tudo 1, não tem problema. Se fossem outros números, sei lá, 5, 15, 20, eu ia ter que fazer o de cima também. Tá? MDC de 9, 6 e 3 é o próprio 3. Então esse é o meu fator comum. E agora eu tenho que fazer em cima e embaixo. M3 dividido por M3 dá M0, que é 1. 9 dividido por 3, 3. Menos. M6 dividido por M3 dá M3, que quando eu divido, eu subtraio o expoente. Dá vontade de colocar M2, mas não é. E 6 dividido por 3, 2. Mais M9 dividido por M3, o que eu faço? Subtraio o expoente, dá M6. 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 embaixo aqui nem precisaria colocar, eu poderia simplesmente deixar assim. Que é provavelmente como essa resposta apareceria. Então veja que o fator comum em evidência, ele dá para a gente um único trabalho que é determinar justamente qual é esse fator. Depois eu vou dividindo tranquilinho, não tem grandes complicações não. Tá? Aqui um tipo de problema que costuma aparecer para a gente. Ó. Sabendo que A3 mais B3 é igual a 56 e AB, A vezes B no caso, é igual a menos 8, fatore essa expressão e em seguida determine o seu valor numérico. Porque olha aqui a expressão, ó, não tem nada de 3, não tem AB sozinho, mas vamos fatorar e ver o que acontece, tá? Então olhando a expressão aqui, ó, A4B mais 7A2B2 menos AB4. Quem que eu tenho em comum? Número eu não tenho, porque é 1, 7, 1, tá? Mas eu tenho letra, ó, A4, A2 e A, de menor expoente. Tem mais, B, B2 e B4, de menor expoente. E aí aquela historinha. A4 dividido por A,
A3. B dividido por B, B0, dá 1, caiu fora. 7, e agora que não tem nada? Quando não tem nada é como se fosse 1. 7 dividido por 1, 7. Aliás, não é nem como se fosse, na verdade é 1, é que a gente não coloca, tá? A2 dividido por A, dá A. B2 dividido por B, dá B. A dividido por A0 caiu fora. E B4 por B, B3. Observe que agora já apareceram aqui pra gente algumas coisas interessantes. Só que um detalhe, gente, aqui eu coloquei errado, aqui é mais, né? Olha lá, ali tá mais, tá? Senão não dá pra fazer o exercício. Veja que agora apareceu o AB, que ele me dá o valor aqui de novo, e o A3 mais B3. Eu vou reescrever isso de uma maneira que fique mais fácil para vocês aí. Eu posso colocar assim, ó. Só passei o B3 para cá para ele ficar junto do parzinho dele. E o 7AB ali, ó. E agora eu vou trocar. Onde está AB, aqui e aqui, eu vou colocar menos 8. Aonde está A3, opa, A3 mais B3, que é aqui, ó, eu vou colocar o 56. Tá? É só substituir então. Então aqui, menos 8. Aqui é vezes, né? Aqui, no lugar do A3 mais B3, 56. E aqui, inclusive, eu vou precisar transformar em colchete, tá? Porque vai entrar parênteses ali dentro. Então, vou precisar fazer esse ajuste aqui. Aí aqui, mais... Vou até colocar esse entre parênteses para destacar onde foi feita a mudança. 7 vezes o valor de AB, que é menos 8. Também vou pôr entre parênteses. Fica bem organizadinho, ó. Tá? Aí fica menos 8, 56, mais 7 vezes menos 8, menos 56. Menos 8 vezes 0, que dá 0. Ok? Então, ele já dá o roteirinho, fatório primeiro. Isso aqui é brinde, geralmente não vem. Sabendo que tralá e tralá, calcule isso, acabou. Tá? Mas aqui no começo a gente dá um roteirinho para facilitar. A gente vai usar bastante isso também para alguns cálculos que no primeiro momento são complexos, como esse aqui. Ó, olha que negócio do meu Jesus amado, agora complicou. Não complicou, tá? Muito pelo contrário, se eu precisar resolver isso aqui, dependendo da calculadora, a memória, mesmo sendo científica, a memória nem aguenta, de tão enorme que é esse número. É muito grande, 3 vezes 3 vezes 3, 1000 vezes, é enorme. Eu teria que fazer 3 elevado a 999, somar com 3 elevado a 1000 e dividir por 3. Esquece, tá? Tem manha para resolver. Eu poderia, professor, posso usar a propriedade de potência? Não, não posso usar a propriedade de potência, porque a propriedade de potência, se aqui fosse multiplicação, aí eu somaria os expoentes, mas não é o caso, é que eu estou somando. Agora eu vou treinar uma estratégia com vocês aqui. Imagina, e essa tática ajuda bastante, imagina que em vez de 3, fosse uma letra. Então a gente vai fazer um negócio que chama troca ou mudança de variável. Na verdade, eu não poderia nem chamar troca de variável, porque isso aqui nem é variável. Tá? É uma estratégia, a gente vai usar mais isso aqui no nono. Tá? Não é exatamente uma troca, porque teria que ser outra letra, que X eu chamar de A, não é bem o caso. Tá? Mas eu vou até mudar isso aqui, vamos desconsiderar isso aqui, porque pode ser que confunda você. A gente vai usar aqui, oh meu Jesus, peraí. É uma palavra que significa manha, uma estratégia, um artifício. Tá? Eu vou usar uma manha, tá? Uma magiquinha aqui que vai ajudar bastante a gente. No lugar do 3, eu vou colocar uma letra. Tá? Então, imagina que em vez de 3 fosse X. Veja como vai ficar mais fácil. Opa. Vai ficar mais fácil para a gente entender o que tem que fazer. Porque muitas vezes quando tem um número, a pessoa não consegue enxergar ou se confunde. E aqui X de novo. Observe que não é muito diferente do que eu estava fazendo. Ó. Vou pegar lá no começo. Ó. Aqui é o 7, aqui ó, o X que aparecia. Ó. Eu coloquei o de menor expoente. Aqui, além do número, eu tinha o X e o Y. Eu coloquei X e Y de menor expoente. O A, o B e o C de menor expoente. O M de menor expoente. Então, quando eu transformo em letra, eu consigo usar aquela regrinha. Sem precisar ficar viajando muito com essas bases 3 aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece. Tá vendo aqui?
O x elevado a 1000, x elevado a 999. Quem é que está elevado ao menor expoente? Então eu vou colocar em evidência aquele que está com menor expoente. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte: x elevado a 1000 dividido por x elevado a 999 dá x elevado a 1. Ok? Subtrai os expoentes. X elevado a 999 dividido por x elevado a 999 dá x elevado a 0, que é 1. E agora vem o pulo do gato, que é só alegria. Poxa, eu tenho esse cara em cima multiplicando, tem ele aqui embaixo dividindo. Olha só que moleza. Simplifica. Ok? Olha a lógica, a importância de aprender a fatorar. Quando eu aprendo a fatorar, eu transformo em multiplicação, e a multiplicação, por vezes, me permite simplificar com o denominador. Ok? Coisa que eu não podia fazer lá no começo. Agora está muito fácil. Eu vou destrocar. Essa troca é só para eu enxergar melhor e aplicar a estratégia. No lugar do x, eu vou voltar ao 3. Então vai ficar o seguinte, ó. 3 elevado a 1. Então onde está x eu coloquei 3. Vou fazer bolinha aqui, ó. Onde está x eu voltei o original, que é o 3. Mas olha que continha moleza para a gente ter agora. 3 elevado a 1 é 3, mais 1, 4. Então, por mais esquisito que aquilo ali pareça, ele resulta em 4. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora científica. Eu não sei nem se cabe na memória dela, mas de repente, se couber, a gente consegue fazer um teste para vocês terem certeza de que eu não estou enganando vocês. Tá? Então, vamos pegar do começo. Ó. 3, cadê? Aqui, elevado a 1000. Deixa eu colocar parênteses, para ficar melhor aí. Peraí. Agora, 3 elevado a 1000. Mais 3 elevado a 999, dividido por 3 elevado a 999. Como ele trabalha com muitas casas decimais, eu notei que a outra calculadora velha estava cometendo, tinha uma distorçãozinha. Essa não coube, essa nem coube. Na outra dava 4,000001 no final. Provavelmente por conta de aproximações que foram feitas, já que não cabe na memória. Tá? Mas tá vendo? Não coube, deu erro. Esse erro é porque não, a memória da minha calculadora não é suficiente para comportar a quantidade de número, de algarismos que cada número teria. Tá? Mas na calculadora do Windows, calculadora científica, é bem provável que você consiga fazer esse teste. Tá? Ou em algum aplicativo aí no smartphone, ou mesmo na internet, naqueles sites que calculam as coisas pra gente. Tá? Mas assim, olha só, um cálculo desse que era complicado, como eu fiz de boinha. Mais um aqui, olha só que bagunça. 5 a 100, a 101, a 102, Jesus amado. Usa o tal do artifício. O que é meu artifício? Eu vou pegar então onde está 5, vou chamar de qualquer letra que eu queira. Tá? Então eu vou vir aqui no lugar de 5, sei lá, para mudar um pouco disso, chamar de A. Mas pode ser X também. A elevado a 100, menos A elevado a 101. Menos A elevado a 102, mais A elevado a 103. E aqui, A elevado a 102, menos A elevado a 100. Então, troquei, substituí o 5 por A momentaneamente. Tá legal? E agora eu vou usar a ideia do fator comum em evidência. Quando a letra se repetir, eu coloco a base, né, se repetir, eu coloco aquela que tem o menor expoente em evidência. Então, A elevado a 100. E aí, como que vai ficar? A elevado a 100 dividido por A elevado a 100 dá A elevado a 0, que é 1. A elevado a 101 dividido por A elevado a 100 vai dar A elevado a 1. Olha como já está melhorando meus expoentes. A elevado a 102 dividido por A elevado a 100 vai dar A elevado a 2. E 103 por 100 vai dar A elevado a 3. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio embaixo, ó, 102 e 100. Já dá para notar, quem já está esperto aí já viu que vai rolar alguma coisa interessante aqui. Ó. A102 dividido por A100 dá A elevado a 2. E A100 dividido por A100 dá A elevado a 0, que é 1. Aí, que eu estou multiplicando aqui em cima, aqui também, só que eu tenho uma fração, um numerador e um denominador. Idênticos na multiplicação, vocês já sabem há muito tempo que eu posso simplificar. Olha como melhorou pra caramba aqui. Eu não tenho mais aqueles expoentes bizarros ali não, tá? Agora o que eu faço? Eu destroco. Onde está A? Quem que eu vou colocar no lugar? 5. Isso aqui foi só para eu enxergar o que estava acontecendo. E aí eu vou ter o seguinte.
1 menos 5 elevado a 1 menos 5 elevado a 2 mais 5 elevado a 3. 5 elevado a 2 menos 1. E agora a expressão numérica lá do sétimo ano, tá? Então vai dar o que aqui pra gente? Ó, 1 menos 5 menos 25 mais 125. Embaixo 25 menos 1. Então vamos lá. 125 tira 25 fica 100. Tira 5 fica 95. Ganho 1 fica 96. 25 menos 1, 24. E tcharam, por coincidência, porque eu elaborei essas duas questões e nem percebi que estava acontecendo isso aqui deu 4. Tá? Mas isso é só coincidência, toda hora vai dar 4 não, tá? Muito bem, aqui a gente encerra então a parte de fator comum em evidência, ok? Agora eu vou entrar em agrupamento, que também tem a ver com a distributiva, mas não aquela simplesinha. Mas por outro lado a gente até que não usa tanto. O fator comum em evidência a gente usa mais do que agrupamento, tá legal? Então eu olhando aqui, se eu já pensar no que eu acabei de aprender, que é o agrupamento, perdão, que é o fator comum em evidência, eu noto que não dá para usar aqui, porque eu não tenho nenhuma letra e nenhum número que se repita em todo mundo, exceto 1, que não resolve nada para mim, tá? Mas se eu analisar só o pacotinho, ó, aqui eu estou igual que eu acabei de ver com vocês ali no fator comum em evidência. E aqui também eu tenho B, ó. Então por que agrupamento? Porque eu vou dividir em etapas. Então, aqui vai ser um pacotinho e aqui outro. Tá? Estou dividindo em grupinhos. Então aqui no primeiro, quem que repete aqui? O A. Que é o que a gente já tinha feito no exemplo anterior, ali no comecinho do assunto anterior, no primeiro caso. AX dividido por A da X, AY dividido por A da Y. Agora aqui, quem que está se repetindo? O B. Olha lá, mais B que se repete. BX dividido por B da X e BY dividido por B da Y. É como se eu tivesse feito separadamente, ó, fator comum aqui, fator comum aqui. Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou chegar até o final, que é o próximo passo, vocês vão entender quando eu mostrar para vocês o caminho de volta. Fica muito claro, tá? Esses carinhas que estão aqui fora, eles formam pra gente um parzinho dentro dos parênteses aqui, ó. E esse parzinho que está dentro forma o outro. Mas daí às vezes o aluno pergunta, mas como que eu tinha 2 e virou 1? Não é esse cara que está se repetindo, é como se eu colocasse ele também em evidência aqui. E os dois caras que estão fora formam outro pacotinho, mas ainda está confuso. Agora eu vou elucidar a dúvida de vocês. Vou fazer aqui uma prova real para vocês entenderem. Imagina que eu estou lá na parte de polinômios e eu ponho isso aqui para vocês. Como vocês iam resolver? Ah, legal, professor, vamos lá. O A vai multiplicar todo mundo, o B vai multiplicar todo mundo. Tá legal? Então como é que vai ficar isso aqui? O A vai multiplicar x mais y e o B mais B, né, vai multiplicar também x mais y. Observe, ó, que agora é o caminho contrário. Eu estou nesse passo, ó, tá vendo? Aqui fica bem claro como é o caminho contrário. Ó. Quando eu estou aplicando a distributiva, eu faço isso e daí a gente chega na resposta. Eu estou voltando, ó, eu tenho a resposta, estou voltando para o início. Então esse passo, quando a gente está distribuindo, é justamente esse passo aqui, ó, tá? Agora, quando eu faço aqui a multiplicação, A vezes x dá x, A vezes y dá y, B vezes x dá bx e B vezes y dá by. Olha como eu voltei lá, ó. Tá vendo? Então aqui está a prova real, ó. Que fica mais fácil de entender a lógica do que eu só falar aqui para vocês. Olha o cachorro participando da aula aí de novo. Então eu penso que é melhor sempre pensar nisso aqui, tá? Nesse caminho contrário da distributiva. E agora vai ser prática, tá legal? Praticando a gente pega as mães. Agrupamento. Veja bem, são dicas que eu vou dar, não significa que são regras, tá? Não são regras isso. Quase sempre o mais comum é que o agrupamento venha com 4 termos. Regra? Não. É que quase sempre é isso que ocorre, tá? E quase sempre está em ordem. O que é em ordem? Eu vejo facinho quem eu tenho que agrupar aqui, ó, tá? Então aqui, por exemplo, ó, é o 5 que se repete, eu vou colocar 5. 5x dividido por 5 dá x. 5y dividido por 5 dá y. Aí eu esqueço esse pedaço, vou para lá. Quem se repete lá é o A positivo. Mais A.
AX dividido por A dá X, AY dividido por A dá Y. Eu sei que eu estou trabalhando corretamente e que trata-se de agrupamento, porque nem sempre o que tem 4 termos dá para usar agrupamento. Esses casos de fatoração, às vezes dá para usar, não é toda hora, não é qualquer polinômio, tá? Eu vou saber que de certa forma eu estou no caminho certo quando os pacotinhos que sobraram aqui são idênticos, ó, tá? Se eu achar x mais y e 3 mais z, já lascou, não tem como, não é? Aqui agora aquele esqueminha, o parzinho de fora dos parênteses forma um pacotinho vezes o parzinho de dentro. Aí você lembra, porque se eu fizer a distributiva aqui agora, eu vou voltar nessa linha, tá? Então veja como eu tenho interligado. Se eu não aprendo fator comum em evidência, como que eu vou fazer isso aqui? Não tem como. Nesse, não tem ninguém em comum em todos eles. Aqui, ó, se eu olhar só aqui, eu consigo botar o A quadrado, que é o menor expoente. A3 dividido por A2 dá A. 3A2 dividido por A2 dá só o 3. Esqueça esse primeiro pedaço, vou olhar ali, ó. O 2 e o 6, qual que é o MDC de 2 e 6? É o próprio 2. 2A dividido por 2 dá 6 dividido por 2 dá 3. Dica que estou no caminho correto. Ó, parzinho se repetiu. Turminha de fora forma... Opa, é 2. Forma um pacotinho. Turminha de dentro forma outro pacotinho. Então está correto o que eu estou fazendo aqui. Tá legal? Beleza, mais um. E agora? Porque agora cai na história que eu falei. Às vezes ainda tem essa para ajudar a gente. Às vezes não vem organizado. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, parece que não tem ninguém para colocar, porque um é x e y, outro é z quadrado. Aí quando eu olho aqui também, de repente dá para colocar o z, mas aqui eu não tinha ninguém. Então às vezes eu preciso dar, como é que eu vou dizer, uma remexida, tá? Eu vou testar um lado, eu vou testar outro, às vezes não dá. Muita coisa do que a gente vai fazer aqui acontece também por tentativa e erro, tá? Não necessariamente o exercício aparece, ele é possível fatorar, às vezes não é mesmo. Às vezes o cara põe como desafio, fatore se possível. E aí a gente não consegue. Ou tem alguma manha muito complicada, e às vezes eu preciso fazer alguns ajustes. Então, de repente, como aqui eu não consegui fazer parzinho, mas de repente eu analiso o seguinte, opa, se eu agrupar esses dois, aí eu tenho x. E se eu agrupar esses dois aqui, aí eu tenho o z. Vou colocar em evidência. Ou de repente alguém fala, professor, se eu agrupar esse último, aí eu vou ter o y. E os dois do meio eu tenho o z. Beleza. É questão de tentativa, porque muitas vezes eu preciso tentar um caminho, não dá certo e vou para outro. Acontece isso, tá? Não sou eu que estou enrolando vocês aqui não, que nem sempre é muito claro, não chega pronto para a gente resolver. Então, eu de repente vou agrupar isso aqui, ó. Tá? Vou primeiro reescrever o meu polinômio. Tá, por que eu pus também essa troca aqui? Para poder ficar primeiro a turminha do y, ó, tá? E depois a turminha do z aqui. Mas, gente, isso aqui é manha, é treino, é tempo. No primeiro exemplo, vocês forem fazer, vocês podem enroscar, acontece, não precisa desesperar, não. Agora que está provavelmente em ordem, porque às vezes a gente testa e não funciona, eu noto que aqui o x está se repetindo, aí eu de sempre, xy por x dá y, xz por x dá z. Aqui, quem que se repete? O z, só que daí eu ponho de menor expoente. E aí agora tem mais um detalhe para ajudar a gente, que é o bendito do sinal. Por quê, gente? Olha, menos dividido por menos vai dar positivo. Então, menos yz dividido por menos z, o que acontece? Z por z vira z0, some. O y sobra, mas ele não sobra negativo, porque menos dividido por menos faz ele ficar positivo. Então, cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado com esse sinal de menos. Aqui de novo, z2 dividido por z dá z, né? Z1. E menos dividido por menos dá mais. Não sou eu que estou roubando, entre aspas, aqui não, para poder o sinal ficar igual. Imagina o contrário, se eu aplicar a regra de sinal aqui agora, menos z vezes y, menos yz. Menos z vezes mais z, menos z quadrado. Tá vendo? Eu consigo sempre testar o caminho contrário e ver se eu estou procedendo corretamente. Quem que está fora do pacote? Quem que está dentro dos parênteses? Parzinho que se repetiu, que é um bom sinal. Indica que provavelmente eu estou bonitinho no caminho certo. Não concordou, está na dúvida, imagina uma prova.
Refaz lá no rascunho a prova real. Pega daqui e vê se volta lá. Tá? Aí você vai ver que vai funcionar ou não, e aí de repente vai precisar de algum ajuste. Aqui ainda tem um montinho de coisa aí. Olha aqui. Jesus amado. Mas é bom que a gente treina bastante. E eu não falei por mim não, tá, gente? É porque eu sei que fica um pouco cansativo, mas a gente precisa praticar, precisa ter bastante exemplos, tá? Aqui, ó, não tem ninguém que se repita no seu 1, como a gente já falou. Só que se eu olhar só o primeiro pacotinho aqui, ó, x3 e x2, eu consigo colocar o x2. x3 por x2 dá x e x2 por x2 dá 1. Aqui também tem uma outra situação. Eu olho esse cara e falo, caramba, aqui não tem ninguém, a não ser o 1. Gente, aqui o que eu vou ter que usar para dar prosseguimento é o bendito do 1. Só que não é o 1, na verdade, aqui especificamente, é o menos 1. E por que menos 1? Para que haja a mudança, ó. Menos x dividido por menos 1, menos dividido por menos vai dar mais, vai dar x positivo. X dividido por 1x. Menos 1 dividido por menos 1, menos por menos dá mais. Olha lá, e ficou igual. Tá correto? Tá. Pensa no caminho contrário. 1 vezes x, 1 negativo, né? Vezes x, x negativo. 1 negativo vezes 1 negativo, tá? Agora de sempre, o pacotinho de fora. Os carinhos de fora formam o primeiro pacotinho, os carinhos de dentro, quando se repetirem, formam o segundo pacotinho. Mas estão notando que o procedimento, praticamente toda hora é a mesma história, tá? Aqui. Agora eu vou ter a questão do número também. Aqui aparentemente já está em ordem. Eu tenho o A para colocar aqui. Aqui eu tenho o X. Além disso, nesse primeiro pacote, o MDC de 15 e 20 é 5. Então 5 e o A que se repete. Como que fica? 15 por 5, 3. A por A dá 0, sumiu, sobra o B. 20 dividido por 5 dá 4. A dividido por A dá 0, cai fora. E o Y sobra. Esquece a primeira parte aqui. Agora, qual é o MDC de 6 e 8? No caso é 2. E aí, cuidado que tem a questão do sinal, ó. Que aqui está o menos. Por quê? Eu preciso que vire positivo. Se é que vai dar certo, tem que ser positivo. Não adianta sobrar negativo aqui. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Opa! Esqueci de um detalhe importante. Não é só o 2, tem um x que se repete também, né? Olha lá, ó. X aqui e x aqui. Então, 2x. Então, vamos lá. Menos 6 dividido por menos 2, 3. X por x dá x0, caiu fora. E o B sobrou. É um bom sinal, olha ali, ó. Menos 8 dividido por menos 2 dá mais 4. X dividido por x dá x0, caiu fora e sobrou y. Ótimo. Quando eu chego nesse ponto, só alegria. Então, 5a menos 2x vezes 3b mais 4y. Ok? Aqui agora um com 6. Novamente, não é regra. Eu falei que quase sempre é 4. E quando não for 4, quase sempre será um número par de y. Então 6 ou 8. Raro aparecer, mas às vezes pode ter com 5 e tem outras estratégias. Não é que seja regra, tá? É que quase sempre é isso que vai acontecer. Vamos ver aqui agora. Bom, esse aqui, de repente, eu poderia fazer 2 pares de 3, 2 agrupamentos de 3, por exemplo, aqui agrupa, ou 3 pares. Então eu poderia 2 tris ou 3 pares, tá? Par, eu vou ter que de repente também realocar, por exemplo, um exemplo para a gente tentar fazer isso, de repente é legal, ó. Eu posso juntar aqui, porque aqui, ó, tudo bem, eu coloco o A, se eu fizer trios, aqui não tem ninguém, a não ser 1, é um caminho que eu posso tentar. Ou eu posso colocar AB com B, que é a turminha do B, AC com C, que é a turminha do C, de repente, e 2A e 2, que é a turminha do 2. É questão de teste. Vai funcionar? Não sei. Porque tem hora que eu tento um caminho e não funciona. De repente, aqui, eu vou tentar fazer pelo trio. Geralmente sai até mais rápido, tá? Vamos ver se vai funcionar. Aqui quem repete, ó, A. AB dividido por A. A por A caiu fora, sobrou B. AC dividido por A sobrou C. 2A dividido por A sobrou 2. E aqui não tem ninguém, mas aí eu tenho aquela tática do 1. Tá? E aí cuidado com o menos, então menos 1. Se eu colocar mais 1, o B já vai ficar negativo, já não vai bater. Ó. Agora com menos não, a gente muda o sinal. Menos dividido por menos dá mais o quê? B.
mais dividido por menos, mais por menos dá menos, C dividido por 1, C, ó, é um bom sinal. E menos 2 dividido por menos 1, mais 2. Lindo, quando acontece isso, espetacular, tá? A menos 1 forma um parzinho, B menos C mais 2 forma outro parzinho. Só que com 3 assim, o agrupamento já não aparece tanto, e com 3, vezes na vida, estou na morte, tá? Geralmente ele vem de 4, tá? Com 4 termos, beleza? Aqui para a gente treinar um pouco essa lógica que a gente usou, mas aí eu também tenho uma tática aqui. Aqui sim eu poderia chamar de mudança de variável, mas vou manter a lógica do tal do artifício. Olha como vai melhorar aqui para a gente. Primeiro, eu vou decompor isso aqui em produtos. Não é produto aqui, mais, aqui é menos, aqui é mais. Então não posso falar que é tudo produto, que é tudo multiplicação fora dos parênteses, tá? A propriedade distributiva também eu não posso usar, porque senão eu faria aqui, né? Também não posso usar. Agora eu vou notar o seguinte, tá vendo esse pacotinho recorrentemente se repetindo aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma ideia de agrupamento já no meio do processo, já de repente, tá? Então não é exatamente igual ao agrupamento que a gente mexeu ali, mas de repente também faz a gente ganhar tempo. Eu tenho a ideia de ver, de notar, né, esse cara se repetindo. Se ele está se repetindo, eu vou colocar tudo isso em evidência, mas nem todo aluno enxerga isso. Mas eu posso dar um apelido para esse cara. Sei lá, eu vou chamar esse cara agora de M. Se eu chamar de M, olha como que fica. YM mais ZM menos WM mais, aqui não tem nada, M. Veja se agora eu consigo usar algum caso de fatoração. A gente aprendeu 2 só. Não dá, eu posso tentar fazer agrupamento, só que aqui, na verdade, eu vou usar o primeiro caso, ó, dá para colocar o M em evidência em todo mundo, tá bom? E se eu colocar o M de parzinho, vai sobrar YZ, se eu colocar M de parzinho, vai sobrar W1, aí não é agrupamento, não dá para usar aqui não, tá? A ideia do agrupamento é aqui, ó, que eu estou colocando meio que um geral aqui, mas não é exatamente agrupamento, é uma outra tática misturando os casos, porque de quando em quando, conforme a gente avançar, vai misturando o caso, e aí é onde a coisa começa a complicar. Se a gente não aprendeu os anteriores, tá? Então, olha o M se repetindo. Vou colocar o M em evidência. YM dividido por M, o M cai fora, sobra Y. ZM por M, sobra Z. WM por M, sobra W. M por M, sobra 1. Olha como, quando eu fiz essa substituição, usei esse artifício, ficou fácil de enxergar. E agora eu simplesmente retorno. Como assim retorno? Sai o M, quem que volta? Eu dei só um apelido para ele, volta o x menos 1, e aí eu chego aqui, ó. Professor, mas eu não estou convencido dessa resposta. Isso é como se fosse o seguinte, x menos 1 vezes y, a distributiva, ó, eu estou pegando esse pacote distributivo, distribuindo, dando 1 para cada um. X menos 1 vezes y, x menos 1 vezes z, x menos 1 vezes w, x menos 1 vezes 1, tá? Fácil? Não é. É a primeira vez, é questão de prática, vai fazer outros na lista, é questão de enxergar, mas o mais importante aqui, eu quero passar essa manha. Isso aqui ajuda muito a gente a enxergar o que está acontecendo. Olha a outra aqui, ó. Também, o que será? Não posso fazer distributiva, não posso usar o produto notável aqui, mas eu posso perceber que esse carinha, ele está se repetindo. Então, vou chamar ele de alguma outra coisa. Sei lá, vou chamar esse cara agora de Z. Como que ele vai ficar? Z menos 3Z mais Z ao quadrado. Olha daqui para baixo. Opa, fator comum em evidência. Eu consigo colocar o Z em evidência. Z dividido por Z, 1. 3Z dividido por Z, 3. Ok? E Z2 dividido por Z dá Z. Tudo bem que eu fiz? Troquei o carinha. Esse é Z, esse é Z, esse é Z2, porque tem um expoente 2 ali. Pus o Z em evidência, como eu tinha feito aqui com M, com outras letras ao longo dos exercícios. E aí, olha só a que ponto eu chego. 1 menos 3 dá menos 2 mais Z. O que eu faço agora? Aonde está o Z, eu vou retornar como AB. Tá? Então, onde está esse Z aqui agora? Eu tiro o apelido dele. Tá? Removo o apelido do AB e volto ao AB. Então, AB... no lugar do Z, vezes menos 2 mais quem? Opa, outro Z aqui, ó. Mais A mais B. Ok?
Isso aqui, essa ideia de artifício, de mudança, de variável, de letra, a gente usa muito no nono. Então devagarzinho agora eu já vou introduzindo. Quando a gente chegar lá na frente vai ficar bem sossegado para vocês. E eu acho que para encerrar isso aqui é o último. Eu falei que a gente ia analisar 3 casos, mas eu acho que a gente já está aí com uma duração de aula meio longa e eu prefiro parar por aqui para não cansar muito vocês e ninguém ficar perdido aí, tá legal? Meu Jesus amado, quanta letra, quantos parênteses, que bagunça, né? Vamos olhar aqui se algum desses pacotinhos de informação, ó, se repete. Aliás, vamos dar uma recapitulada em algumas coisas. Isso aqui é um polinômio, daí tudo bem. Quantos termos tem? Isso aqui tudo é um termo só, isso é um termo só. Quem que separa os termos? A operação adição ou subtração, algébricas. Isso aqui é um outro termo, isso aqui é um outro termo. Então tem 3 termos. Então isso aqui na verdade é um trinômio. Do jeito que ele está apresentado aqui para mim. Tá? Se eu reorganizá-lo, desenvolver, vai virar uma outra coisa. Bom, então tem esse termo, esse termo, esse termo. E nos 3 carinhas, se eu parar para prestar atenção, eu vou notar que o x mais y se repete. Então o que eu vou fazer? Apelido para ele. Vou chamar esse x mais y agora, sei lá, de d, em homenagem a mim mesmo, tá? Então vai ficar d que multiplica x mais e, aqui, menos d que multiplica y mais e, mais d ao quadrado. Observe que em cada um dos termos apareceu o d. Então eu posso colocá-lo em evidência. Ele é o fator comum que eu consigo colocar em evidência. Então fica d vezes. D dividido por d dá 1. O que sobrou? E aqui vamos colocar até os colchetes para ficar bem organizado. Esse aqui é bem chatinho, mas como vai ter na lista um ou outro parecido com esse, eu coloquei aqui de brinde, tá? Para ajudar. Então, o d dividido por d caiu fora, esse cara sobrou, ó, x mais z. Menos d dividido por d dá menos 1. Não precisa colocar 1. Quem que sobrou? Saiu o d, ó, que eu coloquei em evidência, sobrou y mais z. Ok? E d2 dividido por d vai dar pra gente aqui d. Tá legal? Então o que sobrou aqui pra mim? D. Aqui de repente eu posso colocar uma ordem na casa, ó, x mais z menos y mais z, não. Opa! Aqui é pegadinha, ó. Menos mais z mais d. Tenho z, devo z. X menos y mais d. Aqui agora não dá para juntar nada mais. Porém, eu sei que o d é o apelido que eu dei para quem? Para o x mais y. Então olha como é que fica. X mais y vezes x menos y mais, no lugar do d, x mais y. Ainda dá para dar uma organizada aqui nos colchetes, ó, x menos y, o mais não muda sinal nenhum, e x mais y. Devo y, tenho y, pum. E aí finalmente, eu chego aqui, x com x, posso deixar colchete, mas é mais comum de repente deixar os parênteses. Ou poderia aparecer até assim, ó, que é até mais comum. Meninos, isso aqui é fácil? Não. Eu estou fazendo o possível para apresentar a maior variedade que eu encontro de exercícios assim, para vocês praticarem. Porque assim, vocês vão, né, no ano que vem, no ano, fazer concurso de bolsa, é comum os caras, principalmente no Objetivo ou no SAAD, o pessoal colocar algumas questões assim que o aluno precisa sair da casinha, por assim dizer. Não é só repetição, ele vai ter que raciocinar. E aí eu tento dar ferramentas. Não é que toda hora vai aparecer um trambolho desse aqui não, tá? O normal é aparecer pra gente a faturação do agrupamento, ou assim, já muito facinho, ou no máximo assim, ó, que você tem que fazer os MDCs dos números aqui, tá? Dos parzinhos, né? Então, não é que toda hora a gente vai ter uma complicação dessa aqui não, tá?
mas são ferramentas que eu estou introduzindo, e essa ideia de substituir, de dar um apelido, ela é útil demais para a gente, no nono ajuda muito, então é para praticar. Na lista eu sei que muito provavelmente vai ter algo desse tipo aqui. E esse grandão aqui foi para fechar com chave de ouro, eu não lembro de ter nada tão complicado assim na lista, mas se tiver, segue o modelo aqui, vai praticando devagarzinho, você vai pegando as manhas, tá? Eu falei que eu ia começar um terceiro caso, mas já estamos aí com cerca de 40 e poucos minutos de aula, eu vou encerrar por aqui. Então veja o primeiro e o segundo, a gente acabou de ver, né, o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto a gente vê em uma próxima aula, e os últimos 4 casos que tem menos variação, assim, variações de exercícios, de repente a gente vê numa terceira aula sobre o tema, tá legal? Bem, gente, então é isso, um grande abraço para vocês e até a próxima.